Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Bolsonaro não recorreu da absolvição do Adélio. Está comprovado que estamos sob a pior de todas as quadrilhas de bandidos que já surgiu no mundo. Não se tem na história. Eu tenho os lances históricos mais proeminentes da humanidade e tive consultando isso e não encontrei. O Brasil hoje é campeão nos últimos 2 milênios de história da humanidade em estrume despencado das latrinas do inferno, encarnado na procriação humana brasileira. Esse sujeito que está aí, no estado paralelo, mafioso de bandidos, não vale um fogo que destruísse a carcaça dele, porque não se tem onde colocar cinza. Teria de fazer uma devolução para o inferno do demônio que está nele e da composição físico-química que o recebe. Não tem explicação esse sujeito. Fazer um espetáculo desses para enganar o povo, um teatro desses, mas não vai ficar assim. Dentro de poucos dias, o seu Adélio vai estar passando por exames psiquiátricos. E toda essa quadrilha, seja de quantos forem, médicos, enfermeiros, policiais, promotores, juízes, seja quem for, formarão um único corpo com Jair Messias Bolsonaro. E o que for determinado a ele por esse tipo de banditismo, caberá a todo esse corpo. O Brasil agora tem chefe. Chefe porque eu não preciso me preocupar em roubar os cofres públicos. Eu não preciso me preocupar em ser o astro da nação. Eu tenho uma história completa de vida nos bastidores do poder, que quando começarem a levantar isso aí, vai ter material para satisfazer gregos e troianos. Porque esse negócio de dizerem aqui que nós não matemos gente na Revolução de 64 é mentira. O dia que recebemos em Foz do Iguaçu a ordem do meu queridíssimo Figueiredo para suspender a limpeza, o meu irmão, que chefiava a S2, disse: vamos obedecer, mas esses que nós não vamos matar agora, nós vamos ter de matar depois, quando eles tiverem destruído o país que nós a duras penas conseguimos construir. Isso é verdade. A duras penas. Não foi brincadeira tirarmos um país que era considerado República das Bananas. Não tinha índice econômico no mundo, porque nós não tínhamos economia.
Em 19 anos, colocamos esse país, que era considerado terra de macacos, entre as 10 potências econômicas do mundo. Já tínhamos recebido o convite para fazer parte do Clube de Paris, as economias seletas. Duras penas, disse o meu irmão. E eu sobrei daquela geração para não deixar aquela profecia morrer. Só que eu não sabia que a nossa civilização ia apodrecer ao grau que chegou. Me passaram na minha página do Facebook ali que Silas Malafaia tinha sido conduzido para falar sobre suas ligações com o narcotráfico. E aí ele estava com aquela picardia de verdadeiro demônio, porque, como diziam os apóstolos e o próprio Cristo, os demônios vêm em pele de anjo. E eles creem e estremecem diante de Deus. E na tentação do diabo, nós vimos isso. O diabo citando as escrituras sagradas para Jesus. Só que Jesus não estava com suprimento literário dos terráqueos. Ele veio habilitado, já do ventre materno, como ele esclareceu aos doutores que ele chamava de sepulcros caiados, quando lhes respondeu: aquilo que vocês não aprenderam nas vossas escolas e não leram nos vossos livros, eu vi e ouvi de Deus. Essa era a pequena diferença, e que hoje está presente de novo na Terra. Aqui está a fotografia do homem de Deus, que fez os seus fiéis todos votarem em Bolsonaro, e que eu chamo de demônio na liderança da milícia evangélica bolsonariana. E sabe quem é que está aqui no lado dele? Está aqui. Nádia Kissak Cravinhos de Paula e Silva. Isto aqui é uma relação das empresas dos Cravinhos. Vocês devem lembrar da moça que está presa no Romance dos Cravinhos, que matou o pai e a mãe. Evangélicos. Ninguém sabe da história. E a moça, quando foi liberada, ela não quis sair da prisão, porque ela saísse da prisão, ela saía para morrer. O pai dela titulava os depósitos na Suíça, e eram muitos milhões de dólares. E então os cravinhos aqui deste cartel de empresas convenceram ela a matar os pais, porque eles também são da droga, a droga pesada. E aí drogavam a menina. E com aquele negócio de namoro, toda mulher é seduzível. E os irmãos Cravinhos, um deles, a seduziu. E a
induziu a dar a eles a cobertura para matarem o pai dela. Ela apenas deu cobertura para os bandidos. E matar o pai dela não havia razão nenhuma para isso. Aparentemente. A razão era... Nós vamos levantar isso lá na Suíça. Mas segundo o que nós temos aqui já apurado, passava na época de 600 milhões de dólares só na conta dele, do pai da moça. Era um dos engenheiros. Era mais ou menos um negócio como surgiu depois substituindo eles a Odebrecht. Eles eram pioneiros nesse tipo de saqueamento dos cofres públicos do Brasil. Está aqui. Isso tudo é a relação de empresas. Nádia Saque Cravinhos de Paulo e Silva é o grupo. E aqui está o homem de Deus, que ontem estava bradando contra a Polícia Federal por ter levado ele com um mandado coercitivo para depor. É claro que se foi coercitivamente levado, ele, como homem de Deus, se arrogou o poder de não obedecer à Polícia Federal. Um cretino, vagabundo, ladrão do país, através da organização mafiosa, miliciana, que chamam de evangélicos. Comprou um avião agora há poucos dias pagando 16 milhões de dólares. Ninguém se lembra que Jesus, a primeira vez que deixou de andar a pé, foi para a sua entrada triunfal em Jerusalém, a cavalo numa jumentinha. Que no acampamento em que eles estavam, antes da chegada dele a Jerusalém, ele mandou Pedro e João, na casa de uma pessoa, na entrada de Jerusalém, e lá eles iam encontrar uma jumenta com um jumentinho, que ninguém havia montado nela. E aí, quando o homem, o dono, chegasse para dizer como estão levando minha jumentinha, ele dizia: o Senhor, o nosso mestre, precisa dela. E o homem imediatamente vos deixará levar. Era um seguidor oculto de Jesus. O primo Jesus é meu primo, sim. Somos os dois descendentes de Judá. Ele, da linhagem dos reis, eu, da linhagem dos sarracenos. Mas no final das contas, fazemos uma fusão, porque Davi, que fez essa fusão, nos reuniu para o exército dele. E não houve quem parasse em nossa frente. Aqui está o homem, botaram no meu Face ali o vídeo dele, espumando a boca contra a Polícia Federal, por terem levado ele para depor. E o cara é tão salafrário, de uma mentalidadezinha tão tacanha, que eu não sabia nem coordenar a retórica. Porque na esbravejação dele, ele disse: querem denegrir a minha imagem, porque quem é que não recebe dinheiro de traficante? Eu recebo, sim. Eu recebo cheques que dão para a igreja e eu deposito esse cheque nas contas bancárias. Só que ele não disse que essas contas bancárias são protegidas, não pagam impostos. O governo não pode mexer nelas. É dinheiro sagrado de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste salafrário que está aqui, que não tem nada a ver com o meu primo.
Um bandido bolsonarista, tão crápula quanto o seu chefe Bolsonaro. Igual o outro, Edir Macedo, que rogou a Deus para matar quem duvidasse de Jair Bolsonaro. Ele já está na Polícia Federal, fui eu que já o joguei lá, no Persecutório Institucional do Estado. E a minha Polícia Federal está entre as melhores do mundo. Foi a minha Polícia Federal que aviventou o mundo sobre o podridão político que estava acabando com todas as civilizações. Foi essa a minha Polícia Federal, hoje chefiada por Sérgio Moro, que eu nomeei chefe da Polícia Federal. Ele aceitou e ele me deu base para nós fazermos a interceptação do tráfico do Palácio do Planalto para o mundo, onde nós o pegamos em Sevilla, na Espanha. Foi o meu chefe de Polícia Federal, Dr. Sérgio Moro, que a Polícia Federal, depois que nós tínhamos feito as apurações na Lava Jato, para não perdermos aquele serviço gigante, buscou entre os bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças, encontrou no meio desse podridão judiciário ou judicante o Dr. Sérgio Moro em Curitiba. E ele desassombrou a magistratura do mundo. Foi convidado por universidades, por organismos de repressão, por chefes de Estado, para ser apresentado pessoalmente em outros países. Esse é o chefe de polícia que eu nomeei. Não tem absolutamente nada a ver com Bolsonaro. É um agente de inteligência arriscando a vida pela nação. E é claro, ele está por trás aqui destas figuras. Está aqui o pastor Silas Malafaia, com cravinho. Então ele diz que, quando recebe o cheque, ele não sabe se o sujeito é traficante ou não. Mas e nesta relação aqui, que nós não tivemos dificuldade nenhuma em identificar o sujeito, ele, como homem de Deus, encarnando nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo milagres, ele não tinha sensibilidade mínima em si, frente a esse sujeito. E a moça que matou os pais é evangélica, pastora, doutrinando de dentro da cadeia, porque se sair de lá, ela é defunta. Não fica atrás deste sujeito aqui, Edir Macedo, e nenhum dessa corja de bandidos, estrume despencado das latrinas do inferno, que aqui se distribuem em políticos, em
traficantes e em pastores. Pastores que eu desafio a discutir em qualquer parte das Escrituras Sagradas comigo, que não sou pastor. Conheço as Escrituras Sagradas no meu curso de psiquiatria e de engenharia do intelecto humano. Porque se eu fui preparado contra bandidos, eu tinha de entender o que Jesus Cristo disse. Identificar os espíritos. Isto é, não é o invólucro biológico que está aqui, é o demônio que está dentro desse invólucro. E então não fui só eu. Toda aquela equipe preparada para acabar com Guerra Fria, com Cortina de Ferro, com União Soviética, saímos todos com esse grau de identificação dos espíritos. Eu não sou médico, mas eu não perco para nenhum médico clínico, porque eu sei diagnosticar pela íris. Quando ninguém falava em ideologia, eu já prestava exame para os mestres nossos que eram computadores, naquela época chamada de cérebros eletrônicos. Empatar com o cérebro eletrônico era a nota para a próxima tarefa. Trancar eles era a nota de aprovação para outra área de ciência. Esta foi minha escola. Jair Bolsonaro é cristão desta laia. Esse dia me passaram um vídeo ali com ele sendo batizado na água. O bandido, que se intitula Homem de Deus lá, afundava ele na água, tirava de novo. Ele com a saia branca e o outro também. Como se isso valesse alguma coisa. Nunca leram o Evangelho do Primo Jesus, aonde quando os apóstolos perguntaram para ele, Senhor, explica o batismo para nós, o que é isso que João fazia? Fundava as pessoas no Rio Jordão, e aí ele foi bem claro. A água não significa nada, é apenas um espetáculo. A novidade são as palavras que qualificam a pessoa pelo batismo. Ou seja, a comunhão de fé entre o batizado e o Senhor Jesus. Que esses bandidos aqui não sabem. Porque se soubesse, não eram os palhaços que são. Agora, são palhaços por quê? Atuam num dos circos mais rendosos que tem por todo o terceiro mundo, não é só no Brasil. Vagabundos, ladrões da crendice popular. Edir Macedo, São Paulo, tem lá na justiça uma vara que a corregedoria criou só para processar as ações dos fiéis, que ele tomava casa, tomava carro, tomava tudo que eles tinham, prometendo que Jesus daria o dobro depois. E aí Jesus não dava nada, Jesus não tem nada a ver com isso. Está bem claro lá nos evangelhos.
Quando começarem a recuperar o que eu disse, vão chegar muitos dizendo: Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Eu falei em você no mundo inteiro. E eu criei igrejas prósperas pregando você. E ele disse: nesse momento vocês vão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, que vos foi preparado desde o começo do mundo. Realmente, a Papuda, Guantánamo, a Ilha das Cobras, está dentro da predição do primo Jesus. O inferno que está preparado na própria terra, desde o começo do mundo. Que é claro que vão para lá. E não vai demorar muito. Esse é o vosso mito Bolsonaro, que já estamos preparando para botar a mão nele. Se for da minha vontade, não vamos botar a mão nele. Porque a ordem de limpeza na civilização brasileira, isso desde os primeiros vídeos que eu comecei a dizer aqui, como o chefe de Estado do Brasil: atire para matar. Porque se eu não desse essa ordem, eu seria outro bandido descido das latrinas do inferno para vos enganar. Porque eu estaria dizendo que a minha consciência seria tão suja quanto esses que eu estaria defendendo direitos humanos sobre eles. E eu durmo tranquilo. Não durmo a noite inteira porque eu não tenho tempo. Mas agora, se eu quiser dormir aqui, não tem problema nenhum. Eu fecho os olhos e ronco. E tenho sonhos bonitos. Enquanto eu durmo, eu sonho que estou no meio de borboletas, de jardim cheio de rosas, de orquídeas, de beija-flores se alimentando e de sabiazinhos me saudando no galho das roseiras, das orquídeas e de tudo que é bonito e perfumoso. E é claro, vejo andando no meio disso as mulheres do meu povo, as deusas da criação, de cujo ventre eu procedo, também andando por ali, e eu as admirando e dizendo para Deus: Senhor, você criou essas espécies como obra-prima depois de ter aprendido tudo. Mas, além da obra-prima, mostra o teu bom gosto. E eu provenho desse ventre. Então, eu teria alguma razão para estar apoiando bandido, vagabundos que matam mulheres, vagabundos que batem mulher? Não. Eu não tenho nada em comum com essa gente. Então, para onde eles vão? É claro que vão ser devolvidos para o inferno. Eu não estaria aqui se tivesse compromisso com eles. Aqui está a cara do Brasil bolsonariano.
Vejam bem a cara de vocês, bolsonaristas. É esta aqui. Tá aí o vagabundo com 2 generais do exército. Vagabundos e crápulas que nem ele. General Mourão e General Heleno. Não vale nada. E a banda podre das Forças Armadas. Como ele. Tá ali em cima, ó. Junto com o sargento, que desde o governo Dilma faz o tráfico de droga do Palácio do Planalto. Esta é a cara de vocês, Bolsonaro. E por vocês terem esta cara, vocês não têm a minha cara. E nem eu a cara de vocês. Por conseguinte, estamos entendidos. Botem a viola no saco e esperem pelo vosso momento. Porque ele já chegou. E eu sou alienígena. Eu tenho compromisso aqui com aqueles que têm a minha cara, que têm a minha integridade de consciência, e com aqueles que comigo e com os parecidos comigo estão agregados a nós nesta tarefa de fazer deste Brasil, que os descobridores entregaram em posse para Deus, o berço de uma civilização nova, como o primo Jesus disse há 2000 anos atrás e confirmou no Apocalipse. Naqueles dias do domínio da besta, que é isso que vocês estão vendo aqui, haverá uma ressurreição intelectual, surgida do próprio seio da humanidade massacrada. E será a ressurreição da voz dos meus evangelhos. É a doutrina cristã que produziu a civilização brasileira que está de volta. Como se estivesse começando agora, lá na Palestina, de como diziam os doutores da lei da época, de onde não saía nada que se esperasse tivesse alguma luz, alguma sabedoria. Porque eles também não liam as profecias, onde Isaías, há mais de 1700 anos, do primo Jesus, já dizia: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por Deus como base angular de um edifício humano novo. É assim que Deus dirige a gestação espiritual da espécie humana. Então, eu já tenho muito que agradecer. Agradecer esse punhado de gente que se agregou comigo desde o início. Continua. Me vestindo, me dando de comer, me dando calçado. Evidente que eu não precisava disso. Sou um dos profissionais mais bem pagos do mundo. E não podia ser diferente pelo grau de domínio que eu tenho das cátedras de Direito, Economia, mais ou menos de tudo que vocês precisam para a vida. Mas quando
Eu recebi o desafio. Você não é obrigado a aceitar. Mas se aceitar, saiba que você estará sozinho. E eu resolvi aceitar. E foi o primo Jesus que disse, quando às vezes queria fraquejar o passo: eu sou a árvore nascida sobre a montanha. Não tenho outra para me escorar. E então, a cada vendaval, a cada tempestade, eu mesmo tenho de lançar as minhas raízes para cada vez profundidades maiores na terra. E ter orgulho da relva que verdeja as minhas raízes. Ter orgulho dos arbustos que se abrigam à sombra da minha copada. Se eu não tivesse esta consciência de dever a cumprir com minha nação, e nela com toda a humanidade, eu não estaria aqui. Porque desde 69, quando o saudoso meu comandante e mestre, o general Golbery Cote Silva, me convidou para a tarefa que agora estou terminando, foi bem claro. Não quero saber que coisa é você, o que você está fazendo, quem te patrocina e para quem você faz. Só sei que você é brasileiro como eu, e ama tanto esta terra como todos nós, os militares que estamos tentando salvá-la agora, amamos. E eu sei que você não vai recusar a tarefa. Eu não disse que aceitava e nem que recusava, mas nela eu fiquei envolvido até agora. E agora, graças a vocês que se agregaram a mim, e o que eu aprendi na escola, e o mundo me confirmou que era verdade, a natureza cria bilhões de seres humanos para desfrutarem do mundo. Deus, entretanto, manda apenas alguns para construí-lo. E a história, que eu quase todos os dias reviso os seus pontos básicos, me ensina que quando Deus se apresenta aqui para fazer mais uma tarefinha, ele vem com alguém tão insignificante, tão abstrato, tão sem aparência quanto ele. Ou alguém pode me dizer qual é a aparência de Deus? Eu, para não ter dúvida nenhuma de que não me engano com ele, eu sempre o vejo nas lagartixinhas que de repente correm aqui pelo teto, nas formigas que vêm aqui no meu açúcar, nos passarinhos que vêm todos os dias ali comer a refeição deles. E fora disso, não vejo mais Deus em nenhuma outra forma. Porque quando às vezes, nas minhas euforias, eu o convido para ir para a zona, eu só sinto aquela força que o primo Jesus tinha no meio dos beatos, dos homens de Deus, curando prostitutas e chamando elas de filhas de Deus. Muito obrigado. Deus abençoe vocês
e nos guarde a todos.